sei que os irmãos vão ter um pouquinho de dificuldade para achar o texto nesta manhã, mas com muito jeitinho, o irmão vai encontrar o livro de Gênesis. É difícil, não? Os irmãos estão lendo a Bíblia mesmo, hein? Não achamos Gênesis assim fácil. Gênesis capítulo 18, e o verso é o verso de número 14. Gênesis 18, verso 14. Diz assim a palavra de nosso Deus: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Querido Deus, nosso Pai de amor, de imensa misericórdia, obrigado, Jesus, pelo conhecimento do teu nome, pelo dom inefável da salvação, pela alegria de nos reunirmos aqui como igreja para louvar, bendizer e exaltar o teu santo e precioso nome. Ó Deus bendito, nesta oração nós intercedemos em favor de toda a nação brasileira, de todo o mundo, Senhor, que está passando por tantas dificuldades neste tempo, dificuldades de toda a ordem e de toda a natureza. Mas nós clamamos pela intervenção do Senhor na história da humanidade. Ó Deus bendito, todo-poderoso, nós te pedimos por aquele que está vivendo um momento de desemprego, momento de enfermidade, aquele que está vivendo, ó Deus, um momento de dificuldade na sua empresa, no seu comércio, na sua loja, aquele que está vivendo, ó Deus, momentos de tribulação, com o emocional abalado, nós te pedimos a intervenção da tua graça e da tua misericórdia sobre a vida de cada pessoa, trazendo paz, refrigério, força, vitalidade, disposição, coragem e ânimo para enfrentar as adversidades da vida no temor e pelo poder do teu amor. Ó Deus bendito, todo-poderoso, fala, Senhor, aos nossos corações. Nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Toca nas nossas vidas, fala-nos, ó Deus, e nós ouviremos a tua voz no nome de Jesus. Amém. A insuficiência da humanidade. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido da cristandade. É o momento em que o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso aparece e fala e promete dar um filho a uma mulher estéril. E por um segundo, por algum instante, aquela mulher, Sara, parece ter duvidado da possibilidade disso acontecer. Mas claro, ela estava na perspectiva humana, ela estava no direcionamento humano, na fragilidade humana, e dentro da perspectiva e da visibilidade que o homem pode contemplar, que o ser humano pode avaliar, realmente não haveria possibilidade alguma de que Sara pudesse, àquela altura da vida, ter um filho. Mas o nosso Deus, ao contrário de se irritar, de se perturbar, Ele faz Sara refletir. Ele nos chama, Igreja Batista das Alterosas, para refletir. Haveria
algo que seria impossível para Deus? É essa a reflexão. O que aconteceu com Sara é o que acontece na maioria das vezes com cada um de nós. Quando mensuramos Deus com as nossas medidas, quando pensamos e refletimos sobre Deus à luz da nossa percepção da vida e do mundo, e quando pensamos em Deus nas nossas medidas, é natural que a gente chegue a vacilar, como aconteceu com Sara. Meus amados irmãos, em algum momento da nossa vida e da nossa história, da nossa caminhada, haveremos de chegar a esta conclusão: nós não nos bastamos. Nós não nos bastamos. É preciso que o ser humano, a vida humana, a pessoa humana, chegue um momento da sua caminhada e da sua história, em que essa pessoa humana, olhando para si e olhando à sua volta, ele chegue à conclusão, a pessoa entenda, compreenda que não é o bastante em si mesmo, não há em nós suficiência. A primeira coisa a ser dita a respeito deste texto, meus amados irmãos, é que de fato o ser humano não é suficiente, não se basta em si mesmo, porque não fomos nós os artífices da nossa existência. É por essa razão que o ser humano representado em Adão ouve de Deus a seguinte advertência: sabe quem tu és? Sabe quem tu és? Tu és pó. É isso que você é. É isso que o ser humano é. E ao pó retornarás. Irmãos, os irmãos já ouviram alguma sentença mais poderosa do que essa? Mais contundente do que essa? Mais afirmativa do que esta? Mais correta, mais coerente, mais implacável do que esta? Quando Deus nos coloca em nosso devido lugar. Sabe, Adão, você foi tentado pela vaidade de ser autossuficiente, de ser capaz por si mesmo. Sabe, Adão, você foi tentado, você foi seduzido, você foi enganado pela ilusão de acreditar que é possível viver sem Deus, que você é de maior idade. Eu acredito que todos os irmãos e irmãs aqui, que já experimentaram e já vivenciaram a perda da mãe e do pai, vai conseguir entender perfeitamente o que eu vou dizer aqui hoje. A gente cresce, a gente sai de casa, e a gente vive uma ilusão de acreditar que a gente é adulto e é capaz. Mas eu tenho certeza que todos aqui já tiveram em algum momento da história de suas vidas a vontade de deitar no colo da mãe, de encostar a cabeça no ombro do pai, só para receber dele um carinho, para resistir mais um dia, para vencer mais um dia. Sabe por quê, meus irmãos?
porque somos todos nós eternamente dependentes de quem nos gerou. Assim, a humanidade é eternamente dependente daquele que nos criou à sua imagem e semelhança. Podemos até viver a ilusão, a mentira, o engano de que podemos, mas em algum momento haveremos de ouvir a voz do Senhor a nos dizer: tu és pó, tu és pó, e ao pó retornarás. Meus amados irmãos, o ser humano não se basta. O ser humano não é capaz por si só. É por isso que a Bíblia diz que ninguém deve dizer: amanhã faremos isso ou aquilo, porque o amanhã não é a realidade. O amanhã é possibilidade, e uma possibilidade totalmente 100% dependente de Deus. Para nós, os cristãos, e para aqueles que não são cristãos, todos indistintamente dependem da misericórdia do Senhor para que o amanhã seja realidade. E é por essa razão que a Bíblia nos chama a viver o nosso presente com responsabilidade, seriedade, fidelidade, serenidade, porque nós, irmãos, não nos bastamos. Nós não somos suficientes em nós mesmos. Somos chamados a confiarmos em Deus, sabendo que somos insuficientes e pecadores. Nesse texto, Deus está chamando o patriarca e sua esposa para confiar única e exclusivamente nele. Deus não está à procura de pessoas autossuficientes para servi-lo. Deus não está buscando pessoas que acreditem em si mesmo e na sua potencialidade. Ao invés disso, Ele chama pessoas dispostas, pessoas que mesmo pecando e mesmo tendo medos e dificuldades, confiam nele acima de tudo. Abraão não era um ser superdotado, não era um homem diferente de nenhum de nós. Ele não era o Superman da fantasia do cinema. Ele não era o Capitão América, o Homem de Ferro. Lidinho, ele não era o Batman. Há 37 anos que eu sou casado com a Lidinho. E eu digo para ela: o Batman é uma fantasia. Eu ainda não convenci. Mas o Batman é uma fantasia, o Super-Homem é uma fantasia, o Homem de Ferro é uma fantasia, o Capitão América é uma fantasia, mas Abraão era um homem assim como eu e você, real, verdadeiro, pó. Mas era um homem comum, que evidentemente servia a um Deus fora do comum. Os irmãos entenderam isso aqui? Compreenderam isso? Que o que faz a diferença é o Deus que habita em nós, que vive em nós, que nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso, meus amados irmãos, nós podemos acreditar que Ele fará com que Sara tenha um filho, e fará a diferença na história do povo de Israel. E Deus fará a diferença na minha história, na sua história e na história dessa igreja. Porque é Ele e não nós que pode todas as coisas. A bênção, meus amados irmãos, não é o fruto do
do esforço humano, mas um dom derramado por Deus graciosamente. Me permitam, os irmãos, nesta manhã, lembrar uma fala de Santo Agostinho. Ser cristão não é conquistar Cristo, mas se deixar conquistar por Ele. Deixar que Ele conquiste em ti, que Ele conquiste para ti, que Ele te conquiste. Isto é ser cristão. Abra o teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, para Jesus, na sua vida e na sua história, e na história desta igreja. E os irmãos verão e experimentarão quão grandes coisas o Senhor faz e pode fazer por cada um de nós. Diante da insuficiência humana, o que são 5 peixes? 5 pães e 2 peixinhos. Hein, irmãos? Estão lembrados da história? Senhor Jesus, a multidão está com fome. A multidão está com fome. Não seria melhor a gente dispensar essa multidão no deserto? Os irmãos já imaginaram a loucura da proposta dos discípulos? Não tinha nenhum barzinho ali na esquina, não, irmãos. Não tinha nenhuma lanchonete na esquina. Não. Ainda que aquela multidão tivesse dinheiro, não chegariam em casa vivos. Estavam no deserto. Mas o que os discípulos tinham nas mãos? 5 pães, 2 peixinhos. O que isso significa para o ser humano? Alimentar uma multidão. Hein? Nada. Imagina esse garoto no meio da multidão. A mãe dele preparou Tiago preparou para ele um lanche, para ele ouvir o pastor Valquimar no deserto. Quando chega lá no deserto, o pastor Valquimar chega para ele e fala assim: filho, o que você tem de lanche aí? Ele falou: oh, pastor, eu tenho aqui 5 pãezinhos, 2 peixinhos fritos. Aí ele disse: tá aqui, você me dá uma? Todo mundo já ouviu essa resposta. Viram a dificuldade? Entendeu? Criança é bom, é assim, né? Que é honesta. Meu amado irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Coloque o seu nada nas mãos do Senhor e Ele fará tudo por ti. Coloque o teu nada nas mãos do Senhor e Ele fará tudo por ti. Diante da insuficiência humana, o que é a vida? O profeta Isaías nos responde no capítulo 22, verso 13. Porém, eis aqui, gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que é a vida humana diante da insuficiência, da nossa incapacidade? Comamos e bebamos, vivamos agora, porque amanhã, que esperança tola, né? Que vida insuficiente e sonsa. Talvez por isso vivamos num mundo e uma sociedade tão louca. Responde o Senhor Jesus no Evangelho de São João, capítulo 11, verso 24 e verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Os irmãos creem nisso? Os irmãos creem nisso? Essa é a nossa força, é a nossa vitalidade para romper as dificuldades de cada dia, para superar as lutas de cada dia, na certeza de saber que aquele que habita em nós é poderoso, como estamos meditando desde o dia em que nós comemoramos o aniversário desta igreja, que Ele é suficiente e mais poderoso para fazer em nós mais do que pedimos ou pensamos. No sorriso de Sara fica evidenciado o quanto necessitamos dele e o quão grande e o quão maravilhoso ele é. O sorriso de Sara é também o nosso sorriso diante das dificuldades e dos apertos da vida pelas quais passamos. Algumas vezes a gente não tem o mesmo comportamento de Sara diante da vida, quando a gente vê as impossibilidades diante das nossas impossibilidades, Deus deu-nos uma fé capaz de abrir os nossos ouvidos para ouvir e dizer, apesar do seu sorriso, em razão da sua fraqueza, eu voltarei na primavera e você dará um filho. Entenderam isso na sua vida? Na sua história? Apesar da sua insuficiência, sou eu que vou fazer por você. Porque sou eu que faço. Eu sou o Senhor que te criou. Jeremias, capítulo 10, verso 6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Meus queridos irmãos, nesse momento da nossa história, da nossa sociedade, da nossa vida, da nossa caminhada, mais do que nunca, precisamos confiar no Deus que tudo pode e que, apesar do que somos, é Ele quem faz por nós. Certa vez, um homem orava ao Senhor, porque tinha uma enorme pedra em frente à porta de sua casa. E então o Senhor Jesus foi visitá-lo e disse para ele, em resposta à sua oração, Deus disse a ele, todos os dias pela manhã, você deve acordar, tomar o seu café e em seguida você deve empurrar a pedra. Assim o rapaz fez durante algum tempo, mais de ano. Todos os dias ele acordava, tomava café e empurrava a pedra. E ele percebeu que a pedra não se movia um único centímetro, era grande, era pesada demais. Então ele parou de empurrar a pedra. Depois de algum tempo, Jesus voltou para visitá-lo e perguntou a ele, você empurrou a pedra todos os dias pela manhã? E ele respondeu ao Senhor Jesus, durante algum tempo, sim, eu empurrei a pedra, Senhor, mas eu observei que por mais que eu me esforçasse, por mais que eu empurrasse a pedra, ela não se movia, ela não saía do lugar e permaneceu ali. Então eu desisti de empurrar a pedra. Deus olhou para ele e disse, mas eu nunca disse para você que você tiraria a pedra do lugar. Eu disse para você que você apenas empurrasse a pedra. Tire os olhos da pedra e olhe para você hoje. E ele então olhou para si e percebeu que estava muito mais robusto,
muito mais forte do que antes. Meus amados irmãos, podemos não entender o propósito de Deus na nossa vida muitas vezes, mas Ele tem o melhor propósito para nós, e Ele sempre ouve as nossas orações. É porque Ele faz em nós o que precisa ser feito, e não aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse. Sou eu que preciso ser fortalecido diante da vida, diante das dificuldades. A resposta de Deus à insuficiência humana é a oferta da salvação. Diante da minha fraqueza e da minha incapacidade, é Deus que vem e se oferece como oferta no altar para fortalecer e alimentar a minha vida. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, os irmãos sabem que nós estamos trazendo à memória também a festa da Páscoa, quando o povo de Israel celebra a passagem da escravidão para a liberdade. E na festa de Páscoa judaica há uma lembrança do pão amargo comido durante a escravidão. Então a Páscoa traz a memória para os judeus das ervas amargas. Mas quando Jesus senta para celebrar a Páscoa com seus discípulos, e ele é sentado à mesa, quando ele reparte o pão, ao invés de ele repetir as palavras da Páscoa, trazendo à memória os pães, as ervas amargas, ele diz: isto é o meu corpo que é dado por nós. Eu não sei quantos irmãos já pararam para pensar nisso, mas ali Jesus está dizendo: eu sou o cordeiro. E quando vocês comem o pão, vocês estão comendo da minha carne. Eu estou me fazendo um com vocês. Eu estou entranhado em vocês, como um alimento que sustenta e lhes fortalece para a vida, para as dificuldades, para as lutas, para superar, para vencer, porque agora já não é mais vocês nas suas fraquezas, mas sou eu em vocês. Sou eu em vocês, que restaura, que fortalece, que edifica, que diante das tentações, diante desse mundo de corrupção, o Espírito Santo nos faz lembrar quem nós somos e quem está em nós, para que a gente possa vencer cada dia no temor do Senhor. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9: vós conheceis a bondade de vosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. É Ele em nós, é a força dele em nós, é o poder dele em nós, para vencermos as nossas fraquezas no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Tem aquela expressão muito comum que às vezes a gente escuta aqui e acolá: ah, pastor, o espírito é forte, mas a carne é conversa fiada. A carne foi mortificada em Cristo, e nós nascemos para sermos nova criatura, no poder da graça, da misericórdia e do amor de Deus. O mundo não acredita no casamento, nós acreditamos. O mundo não acredita que a gente nasce homem ou mulher, que a gente se torna homem ou se torna... Nossa, parece até loucura, né? Mas nós acreditamos que Deus nos fez homem ou nos fez mulher. É neste mundo, é nessa sociedade que Deus chama cada um de nós para sermos luz e sal da terra. Luz e sal da terra.
A insuficiência humana se deixa seduzir pela tentação do endeusamento humano, e por isso morre. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. A Bíblia faz uso da figura da serpente como protótipo da tentação venenosa. O veneno da serpente que rasteja faz com que o ser humano também tenha vontade de rastejar, olhando a vida com objetivo no que é material, terreno. E o ser humano morre, se esforça, trabalha, perde a saúde para conquistar o que é transitório, como se o transitório fosse permanente. Meus amados irmãos, nesta manhã de domingo, a Igreja Batista das Alterosas está sendo convidada por Deus, está sendo chamada por Deus a confiar no Deus que tudo pode, que tudo pode e que tudo fará para o bem do seu povo. E nós haveremos de vencer esta sociedade e este tempo. Haveremos de vencer as lutas e as dificuldades que estão por vir no poder daquele que opera em nós. Quando o irmão ler esse texto, não critique Sara. Sara agiu como nós tantas vezes agimos, não é verdade, irmãos? Tantas vezes. Quando nós estamos diante de um grande obstáculo, um grande desafio, que os irmãos saiam daqui hoje ouvindo Deus falar com cada um de nós, como falou com Sara. Por acaso há alguma coisa impossível para mim? Sara, Valquimar, Nélia, Socorro, vocês, irmãos? Não é sugestivo? Eu virei na primavera. E o que você acha impossível vai acontecer. Não foi isso que Deus respondeu para Sara? Deus ficou bravo com ela? Deus ficou irritado com ela? Porque Ele é poderoso. Quem é não se irrita. Não precisa ficar provando o que é, não é verdade? Deus não está irritado com você. Mas que você saia daqui hoje sabendo que Deus faz o que Ele pode fazer. Só por isso. E que Ele não está preso nas nossas limitações. Eu sou insuficiente, mas Ele é todo poderoso. O irmão é insuficiente, mas Deus é todo poderoso. A Igreja Batista das Alterosas crê nisso? Não ouvi? Eu estou falando. A Igreja Batista das Alterosas crê nisso? Então levantemos e andemos, porque há muito para caminhar. Que Deus nos abençoe na sua graça e na sua infinita misericórdia e poder. Que essa palavra se transforme
em semente, primeiramente na minha vida, como pastor dos irmãos, mas que seja também semente na vida dos irmãos, para produzir frutos de valor eterno. Que Deus nos abençoe. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqui e agora, e com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.